Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar trazendo ao coração dos irmãos um versículo, nessa tarde de domingo, que está lá em Isaías 49, no versículo 2 em diante, Queria estar lendo o versículo 1 também, mas eu vou focar mais no versículo 2, tá bom? Que diz o seguinte: na minha Bíblia, o título é o seguinte: o servo do Senhor. Escutem, vocês, ouçam vocês, nação. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. E Ele me tornou uma flecha polida. E escondeu-me na sua aljava. E ontem no meu TSD, eu conversando com Deus, Deus me deu essa palavra. E eu fiquei sem entender, eu não sabia o significado de aljava. E eu fiquei meia assim, sem saber. E de ontem até hoje eu fiquei pedindo a Deus que Deus me revelasse o que Ele estava querendo me dizer. E essa passagem foi uma resposta de Deus para mim do que eu pedi no meu momento com Deus, na minha oração de ontem. Deus falou fortemente comigo, que Deus me chamou antes mesmo do meu nascimento, E Ele já tinha feito menção do meu nome, Ele já tinha sonhado comigo e já tinha feito menção do meu nome. E Ele fez de mim, Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. E Ele me tornou uma flecha polida. E escondeu-me em sua aljava. Aí eu fui pesquisar o que é aljava. Aljava é tipo uma bolsa, onde o arqueiro guarda a flecha, E eu fiquei pensando, falei assim, aljava, Deus me escondeu na aljava dele. Então, tem aquele louvor, que fala que quero ser como flecha, E aí eu fiquei pensando, falei assim, Deus, o que o Senhor quer me dizer com isso? Então, eu fui estudar sobre isso, sobre a flecha e sobre a aljava. E eu descobri que antigamente as flechas eram feitas de madeira e que tinha a ponta de algum tipo de metal. As flechas, elas não tinham, antigamente, não tinham a intenção de ser bonitas ou chamativas. Apenas precisavam ser eficazes naquilo que foram chamadas para fazer, formadas para fazer. Então, eu entendi que o quê? Que Deus não se importa com a beleza exterior, Deus não se importa com o que você sabe fazer de mais bonito, ou que se você é mais bonito, rico ou pobre, ou enfim, Deus não importa com o que você tem, Deus importa com o nosso interior, E Ele se importa se a gente realmente está cumprindo, o nosso chamado, está fazendo aquilo que Ele nos chamou para ser, Porque a flecha, ela não importava se ela era bonita, Ela precisava o quê? Ela precisava ter o tamanho exato, ter a aerodinâmica exata, para quê? Para que na hora que ela fosse lançada, ela viesse acertar o alvo, com facilidade. E, enfim, como a sociedade daquela época não era muito avançada na área de armamentos como a de hoje, as flechas eram bastante utilizadas quando se tratava de batalhas, onde os alvos eram distantes e não existiam as potentes armas que hoje temos, Enfim, continuando, o arqueiro daquela época deveria ser bem especializado no uso da flecha, porém a destreza do arqueiro não era suficiente se a flecha não fosse utilizada se não fosse utilizada uma flecha de boa qualidade. Mas então, o que define uma flecha de boa qualidade? Como que a gente vai ser uma flecha de boa qualidade na mão do arqueiro? A gente sabe que o arqueiro é o Senhor Jesus, E sabemos também que ele é um bom e excelente arqueiro, E ele não é como os arqueiros de antigamente, Ele é o arqueiro,
Mas só que nós como flechas, como que vamos saber se a gente está sendo uma flecha de boa qualidade ou de má qualidade? Primeiramente, a gente deve ser leve, não ter pesos, né? Uma flecha que tenha pesos, ela não vai conseguir ter uma aerodinâmica boa para acertar o alvo. E como que a gente não vai ter peso, né? A passagem que está lá em Mateus 11, do 28 a 29, que fala que pra gente ir até Jesus, né? Porque o fardo dele é leve, né? E o jugo dele é suave. Então, pra gente não vir a ter esses pesos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir até Jesus e entregar para Ele todas as nossas aflições, todos os nossos medos, né? Para que Ele possa tornar o nosso fardo leve, né? E para que a gente venha ser uma flecha leve, suave, né? A sua aerodinâmica precisaria ser eficaz para que o vento forte pudesse desviá-la do caminho. Então, o que é a aerodinâmica, né? O formato dela, né? Tinha que ser o que? Eficaz. Por quê? Porque se ela não fosse, a hora que o arqueiro atirar, se tivesse um vento forte, qualquer vento forte ia tirar ela do caminho. Assim, se a gente não tiver com os pés, né, na rocha, que é Jesus, quando a gente for ser atirado, né? Quando o arqueiro lançar a flecha, quando Deus lançarmos nós, o que vai acontecer? No caminho a gente vai se sentir cansado, a gente vai se frustrar. No caminho a gente vai achar que está fazendo a obra por obrigação, né? Vai se sentir pesado e a gente não vai conseguir acertar o alvo, né? A sua ponta deveria estar sempre polida para que o alvo fosse acertado com facilidade. Essa terceira me fez refletir muito, né? Por quê? Porque aqui em Isaías fala que ele me tornou uma flecha polida, né? Então a gente deve deixar ser polido por Deus, porque senão a gente não vai acertar o alvo, né? E qual que é esse alvo? Deus trouxe ao meu coração que esse alvo é uma pessoa que precisa de ouvir uma palavra, né? Uma pessoa que está lá no mundo, que precisa ser alcançada, né? Através das nossas vidas, né? E se a gente não for uma flecha boa, não vai adiantar nada, né? Porque a gente não vai conseguir acertar esse alvo, a gente não vai conseguir chegar nessa pessoa, né? E a gente precisa deixar ser polido por Deus. Às vezes Deus quer tratar a gente, quer levar a gente em lugares que a gente ainda não foi e a gente não deixa, a gente não quer deixar ser tratado por Deus. Às vezes pode ser um amigo, né, um irmão da igreja ou até mesmo uma pessoa do mundo, né? Pode ser usada por Deus para falar algo pra gente, para tratar a gente e às vezes a gente se rebela, a gente não aceita e a gente não deixa ser tratado, a gente não deixa ser polido. E como que a gente vai alcançar o alvo? A gente nunca vai alcançar, né? E continuando, irmãos, para finalizar, quando Davi fala que Deus o tornou uma flecha polida e o guardou dentro de sua aljava, é porque as flechas de boa qualidade eram guardadas na aljava para ser utilizadas. Flechas de má qualidade não seriam eficazes para acertar o alvo que o arqueiro gostaria de atingir e ocupariam um espaço desnecessário na aljava. Somos verdadeiramente flechas na mão de Deus, e uma flecha não é nada se não tiver à disposição do arqueiro. É muito interessante. Somos verdadeiramente flechas na mão de Deus. Voltando, né? E uma flecha não é nada se não tiver à disposição do arqueiro. Então, o que adianta hoje nós sermos convertidos, né? Vamos dizer assim, nós sermos cristãos e a gente não está à disposição de Deus para ser usado por Deus, né? A gente não está à disposição do arqueiro para ser usado por ele na hora que ele quiser. Então, nós precisamos ser flechas boas, ser flechas polidas,
né? Ser flechas com aerodinâmica boa. Para quê? Para que a gente possa estar guardada na aljava do Senhor e para que a gente possa ser usado no momento que Ele quiser, né? No momento que Ele precisar de nós, a gente já está ali, prontinha, à disposição para ser usada por Ele. Como flechas na mão do arqueiro, nós temos alvos a serem alcançados. Todos nós, você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você tem um alvo a ser alcançado, né? E Deus quer usar a sua vida para alcançar alguém. Tenho certeza que onde você mora, no seu trabalho, você que estuda, tenho certeza que tem alguém ainda que não ouviu falar de Jesus, ou que não conhece esse Jesus que a gente serve, esse Jesus vivo, né? Esse Jesus que cura, que liberta, que transforma as nossas vidas, que transformou a minha vida, e eu tenho certeza que é a sua também. Então, que você possa deixar ser moldado, né? Deixar ser essa flecha na mão do Senhor, né? Que você possa deixar ser guardada na aljava do Senhor, ser tratada, ser cuidada, ser polida, ser transformada, para que na hora que Deus quiser, Ele vai te usar da forma que Ele quiser, e Ele vai e você vai acertar o alvo, né? No tempo certo, da forma certa, né? E muitas vezes, né? A gente fica pesada, né? Com sujeiras, né? Com coisas que nós carregamos, né? Que a gente poderia deixar aos pés do Senhor. Mas que bom, né? Que a palavra nos alcançou, que o Evangelho nos alcançou e que a gente possa colocar nossa confiança no Senhor. Lá em Isaías 40:31, para encerrar, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Então, que a gente possa colocar nossa esperança no Senhor, porque por mais que o nosso corpo físico esteja cansado, o Senhor vai nos renovar a cada manhã, né? A misericórdia do Senhor renova a cada manhã. Então, que a gente possa confiar no Senhor, esperar no Senhor e se permitir ser moldado por Ele. E o que eu queria deixar para você nessa tarde, irmãos, é que a gente possa ser uma flecha polida na mão do arqueiro, para que possamos chegar com mais precisão e rapidez no alvo desejado por Ele, né? Eu creio que é Deus que escolhe o alvo, né? Nós somos apenas instrumento. E tudo isso depende de você, de deixar ser polido, deixar ser moldado e transformado pelo arqueiro. Amém? Essa palavra que eu queria deixar ao seu coração nessa tarde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.